Eu quero cumprimentar a todos nessa noite com a paz do Senhor, que essa paz permaneça em vossos corações desde agora e para sempre. Nós estamos iniciando aqui do Templo da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Picos, essa live para vos ministrar a palavra de Deus. Que essa palavra venha causar transformação, que essa palavra venha trazer alívio em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Que a sua vida seja edificada para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinita misericórdia e bondade, Tu és aquele que tudo podes, nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. A Tua palavra é a verdade, o Teu reino se estende de geração a geração. Não há ninguém que seja semelhante a Ti, pois Tu tens todo o domínio e poder. Nós queremos Te agradecer pela oportunidade e o privilégio de estarmos na Tua presença e poder, através das redes sociais, transmitir a Tua palavra aos corações. Uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, uma palavra que irá nos ajudar a viver em tempos de crise, a saber atuar diante de cada problema, de cada situação que nos vem, e que assim o Teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas, pois que nos dará sabedoria e entendimento para compreendermos qual é o Teu desejo, qual é a Tua vontade diante de toda essa situação. Sim. Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado na atuação, na vida deste homem, desta mulher, sim, que está nos assistir. Cura enfermidades, leva embora todos os problemas, tira da mente e do coração dessa pessoa toda ansiedade, toda depressão, todo o mal, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Aí onde você está, você pode abrir a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Estaremos lendo os versículos 15, 16 e 17. Efésios, capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então nós vamos falar aqui nessa noite sobre a prudência dos sábios, a prudência do servo e da serva de Deus, a prudência do justo. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo vai iniciar a sua fala, que está registrada no capítulo 5, falando acerca de alguns mandamentos que devem ser obedecidos pelos cristãos. A primeira coisa que ele diz nesse texto é que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, andando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então nós temos essa responsabilidade de andar, de parecer, de imitar a Deus, porque nós dizemos, e é verdade, somos seus filhos,
Por isso nós devemos andar em amor. E nós temos um exemplo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho dos que estão em cima no céu, embaixo na terra, se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando nós imitamos a Deus, quando nós procuramos ser semelhantes a Deus, quando nós andamos em amor, quando nós voluntariamente decidimos obedecer a Deus, nós fazemos com que o seu nome seja glorificado. É verdade que o nome de Deus é glorificado também por intermédio daquilo que nós realizamos para Deus, a sua obra. Quando nós profetizamos, quando nós pregamos a sua palavra, quando nós fazemos qualquer outra coisa que diz respeito ao serviço de Deus. Mas uma coisa que glorifica o nome do Senhor, e eu posso dizer com uma força maior, é o nosso testemunho. É a maneira como nós nos comportamos, é a maneira como nós andamos. E ele segue falando aqui sobre alguns pecados. A prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então nós somos chamados, somos vocacionados a andar conforme a vontade de Deus, a imitarmos a Deus como filhos amados, a não comunicarmos com as obras infrutíferas das trevas. As obras são essas: prostituição, impureza, avareza, torpeza, parvoices, chocarrices. Mas, ao invés disso, nós devemos nos apresentar diante de Deus com ações de graça. Então, o cristão, em todo momento, ele tem que estar e tem que ser agradecido. Agradecido por tudo aquilo que é colocado por Deus diante da sua vida. Agradecido a Deus por todo o suprimento que Ele tem dado, principalmente em tempos de crise. E nós devemos, assim como Jesus Cristo, a exemplo de Jesus Cristo, suportar a cruz e a afronta e contradições de outras pessoas contra nós mesmos, a fim de sermos achados em perfeito amor, a fim de sermos reconhecidos como verdadeiros servos e servas de Deus. Para nós chegarmos ao texto que nós lemos, os versículos que nós escolhemos aqui, diz assim: porque outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Então nós somos chamados e vocacionados aqui também a fazer outra coisa. E o que é? É a não comunicar com as obras infrutíferas das trevas. E também somos chamados a andar em espírito,
E diz que o fruto do Espírito consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Meus amados, é assim que nós, servos e servas de Deus, devemos andar. Em toda a bondade, justiça e verdade. Fazendo o quê? Aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu tenho que aprovar aquilo que é agradável a Deus. Eu não devo aprovar aquilo que é agradável a mim mesmo. Eu não devo aprovar aquilo que é agradável ao grupo que eu faço parte. Não. Antes eu devo aprovar. Eu devo aplaudir. Eu devo louvar aquilo que é agradável a Deus. Aquilo que satisfaz a Deus é o que eu devo aprovar. É o que eu devo aplaudir, é o que eu devo louvar. E somente isso. Eu não posso, em momentos de dificuldade, tentar fazer aquilo que desagrada a Deus. Eu não posso, porque tenho empatia a um determinado grupo de pessoas, fazer aquilo que agrada aquele grupo e também, consequentemente, me agrada. Mas eu tenho que fazer e aprovar, aplaudir e louvar aquilo que verdadeiramente agrada a Deus, né? Ele diz, porque até falar o que eles fazem em oculto é torpe, não é correto, não é agradável diante de Deus, né? Ele diz, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isto se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Né? Nós vemos esse texto aqui mencionado pelo apóstolo Paulo, nesse versículo 14, no livro do profeta Isaías. Ele diz que nós devemos despertar do sono da negligência, do sono que nós outrora dormíamos, para assim agora a luz de Cristo raiar, resplandecer sobre a nossa vida. E ele diz que essa luz, ela traz todas as coisas à manifestação. Ela mostra aquilo que está oculto, né? Então, que nós venhamos resplandecer como luzeiros. Aqui nós lembramos também de palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando diz que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e ninguém pega a lamparina e coloca debaixo da mesa, mas sim no velador, a fim de que ilumine a todos aqueles que estão naquele ambiente. Então nós somos luz do mundo, somos também sal da terra, e nós devemos preservar essas coisas. Nós devemos ser luz para esse mundo que anda em trevas, em horror. Por isso que nós não devemos comunicar com as obras infrutíferas das trevas, mas que nós venhamos verdadeiramente resplandecer como luzeiros, dar frutos, e esses frutos permaneçam, a fim de que sejamos reconhecidos como filhos de Deus, inculpáveis diante de uma geração perversa e corrompida pelo pecado. E essa nossa luz, ela dissipa as trevas. Essa nossa luz, quando nós chegamos em determinado ambiente, em determinado lugar, ela clareia tudo. Ela manifesta até as coisas que estão ocultas, né? Nós sabemos que quando outrora nós vivíamos aí, e algumas pessoas ainda vivem sem energia elétrica, quando se acendia uma lamparina, quando se acendia uma fogueira,
dava para se detectar alguns animais, né, peçonhentos, alguns insetos, como aranhas, escorpiões, né, e também lacraias, que nós chamamos aqui de piolho de cobra. Então, esses insetos, esses animais peçonhentos, eles poderiam nos fazer o mal, mas quando nós o detectávamos através da luz, né, através da claridade daquela lamparina, daquela fogueira que era acesa, tinha como nós nos defendermos e tem como nós nos defendermos destes insetos, desses animais peçonhentos. É da mesma maneira, quando nós andamos na luz, eu gosto de dizer que algumas pessoas dizem assim: pastor, o senhor não sabe, quando eu passei a orar com maior intensidade, o inimigo se levantou. E eu quero dizer para você que na verdade ele não se levanta. O que acontece é que você agora está andando na luz, e andando em uma intensidade ainda maior, de maneira que você tem capacidade agora de detectar a ação das trevas. Na verdade, o nosso adversário sempre esteve lutando, quer nós estejamos orando, jejuando, meditando na palavra de Deus ou não. O que acontecia é que nós estávamos andando e vivendo como pessoas naturais e não conseguíamos detectar a sua ação na nossa vida, na nossa família, contra a comunidade a qual nós estamos inseridos e contra todo mundo. Então, se nós vivermos uma vida relapsa e relaxada nesse mundo, no que diz respeito ou no tocante à palavra de Deus, nós não conseguiremos ver aquilo que está à nossa volta, a maldade. Nós não conseguiremos detectar com perfeição os esquemas do mal, as armadilhas que o inimigo tem elaborado para destruir a igreja do Senhor, para destruir a humanidade, fazendo com que ela seja incapacitada de ver a sua ação. Jesus Cristo falou, ou foi o apóstolo Paulo, não me lembro agora, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre a vida deles. Na verdade, o diabo, quando ataca a economia, quando cria uma confusão, ou uma pandemia, ou epidemia como essa, ele não quer atacar somente isso, mas ele está atacando o sistema para que através do caos, pessoas possam se afastar do Evangelho, pessoas possam se afastar de Cristo, pessoas não possam ter a oportunidade de ver e de identificar Deus diante da situação, Deus ali presente na vida dele. É comum do ser humano, em um momento de dificuldade tal como essa, ele não identificar Deus, ele não sentir Deus, ele não ver que Deus está presente na vida dele, cuidando de cada detalhe. E nós entramos agora nos 3 versículos que nós escolhemos, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então eu fiz todo esse apanhado para nos fazer entender uma coisa: como é que nós vamos andar com prudência, se não quando nós estivermos com os nossos passos iluminados pela palavra de Deus? Se nós andamos em trevas, como que vamos ter o cuidado de saber aonde nós estamos pisando? Se nós não temos contato nenhum com aquele que conhece o caminho, que é o caminho, como nós poderemos então andar prudentemente? A palavra prudência aqui, ela significa excelente, diligentemente, muito bem,
Significa andar cuidadosamente para evitar perigo e inimigos. Viver o Evangelho observando a nossa própria conduta. Então, andar com prudência, andar com diligência, é andar desta maneira. É saber como está andando. É ver, identificar o inimigo. Identificar também os perigos que estão à nossa volta, que estão à nossa frente. O salmista disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Às vezes a pessoa tem a lâmpada, mas ela está apagada. Ela não está acesa na sua vida. E para clarear o caminho, faz-se necessário a lâmpada e também que essa lâmpada esteja acesa, a fim de que o seu caminho esteja iluminado. Eu lembro aqui de uma parábola que um pastor meu me contava, contava a comunidade a qual ele pastoreava, e às vezes a gente até ficava assim meio que sem querer receber aquela palavra. Ele dizia assim: olha, irmãos, disse, quando os animais falavam, o jumentinho chegou para sua mãe e disse assim: mãe, todo mundo me ama. Eu acabei de entrar em Jerusalém e todo mundo começou a gritar e a exaltar a mim e aquele que estava montado em minhas costas. E aí a mãe do jumentinho disse: deixa de ser tolo, volta lá agora e entra novamente em Jerusalém. E quando ele entrou, as pessoas começaram a enxotá-lo e algumas até a apedrejá-lo. E aí o nosso pastor dizia assim: tem crente que é igual o jumento, carrega Jesus nas costas, mas não vai morar no céu. A gente achava uma palavra muito dura, mas era a maneira dele de dizer que às vezes nós carregamos o nome de Cristo, mas nunca fomos cristãos. Porque nós não andamos com prudência, nós não andamos tendo a lamparina acesa para iluminar o nosso caminho, para ser luz para os nossos pés, a fim de que nós venhamos identificar os perigos e os inimigos à nossa volta. O nosso pastor presidente, esses dias, falou sobre as 10 virgens. 5 delas eram loucas e 5 prudentes, Alguns comentaristas chegam a dizer que o fato das loucas não serem identificadas pelo noivo é porque fazia-se necessário ele reconhecer o rosto delas. E como as suas lamparinas estavam apagadas, não teve como ele identificar a vestimenta adequada a qual elas estavam vestidas para as núpcias, para aquela festa de bodas, e também não deu para ele identificar o seu rosto. Eu não sei se isso constitui-se numa verdade, mas é bem válido. Então, nós precisamos fazer com que a luz do Evangelho resplandeça sobre a nossa vida. Perguntaram ao ourives quando que ele sabia que o ouro e a prata estavam prontos e não havia ali mais nenhuma escória. Ele disse: olha, a parte do processo mais fácil é essa. É quando eu olho para o material e eu vejo o meu rosto refletido nele. E a Bíblia vai dizer lá em Isaías que o Senhor, ele nos prova, ele nos purifica, não como a prata ou como o ouro, mas ele faz isso na fornalha da aflição. É dentro da aflição que nós devemos fazer com que o rosto do Senhor seja transmitido, seja refletido através das nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e ver
mesmo diante desse momento de crise, de dificuldade, de problema, essas pessoas andam com prudência. Verdadeiramente, o Deus dos céus, o Senhor de tudo, existe e Ele é presente na vida desses homens, dessas mulheres. A outra coisa aqui é remindo o tempo, pois os dias são maus. A palavra aqui significa revelar aqueles momentos que os outros negligenciam, melhorar a cada momento para compensar aqueles que estão perdidos em pecados. Eu lembrei aqui de outra palavra que o apóstolo Paulo também falou, semelhante a esse entendimento que é nos transmitido aqui, sobre o significado desta palavra remindo o tempo, quando ele disse assim, que nós devemos estar prontos a cumprir, ou a pagar, em outras versões diz, toda a nossa desobediência, andando agora de acordo com a vontade de Deus, andando de acordo com a palavra de Deus. Está escrito lá na carta do apóstolo aos Coríntios. Ele diz, olha, nós devemos estar dispostos agora a cumprir toda a nossa desobediência, andando agora em obediência. Então nós devemos nos esquecer aquilo que para trás ficou. E nós agora precisamos remir o tempo, sabendo que os dias são maus. Então nós devemos estar sempre olhando para trás, aonde nós fomos falhos, e agora procurar melhorar, andar com prudência. É isso, é remir o tempo, é saber que os dias são maus, saber que o nosso tempo nessa terra é breve. Tem algumas pessoas que infelizmente deixaram para ter um conserto, ter um concílio com Deus, se voltar para Deus nesse momento de dificuldade. Outras pessoas, elas maquinam em seu coração que elas podem retornar a Deus no momento, por exemplo, não, eu posso viver a minha vida de qualquer maneira. E já que a salvação consiste em um arrependimento, no último momento da minha vida eu posso arrepender-se. Mas a Bíblia vai nos ensinar que o que Deus quer é, na verdade, frutos, e esses frutos vão demonstrar se aquele arrependimento foi verdadeiro ou não. É isso que o apóstolo está dizendo. Nós temos pouco tempo agora. Andamos de acordo com o mundo. Nós andávamos comunicando com os filhos da desobediência em suas obras infrutíferas das trevas. E agora o que devemos fazer? Nós devemos remir o tempo. Saber que o tempo ele é abreviado sobre a nossa vida. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Portanto, e por isso faz-se necessário que nós venhamos a cada dia andar de acordo com a vontade de Deus. Estreitar o nosso relacionamento com Deus. Andar de acordo com a vontade de Deus, a fim de que nós venhamos ser achados inculpáveis. E que o nosso testemunho também possa alcançar outras pessoas. E por último, diz assim, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O que é que o Senhor está querendo nos ensinar diante de tudo isso que está acontecendo, Aqui diz o seguinte, não se tornar louco. Aqui é uma alusão às selvagens orgias de Baco, nas quais os homens agiam como se estivessem loucos, correndo com as mãos para o alto, parecendo em todos os sentidos que estavam fora de si. Então a Bíblia vai nos ensinar a andar com sobriedade. A Bíblia vai nos ensinar a andar
como sóbrios e não como ébrios. E se nós prestarmos atenção, o versículo 18 vai dizer assim: não vos embriaguei com vinho, em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Entre dissolução e contenda, eu prefiro a palavra dissolução, que vai falar de uma pessoa que se dissolve. Uma pessoa que, quando ela está inserida em um determinado grupo, ela é uma pessoa. Ela se mostra uma pessoa. Mas quando ela vai estar inserida em outro determinado grupo, ela se dissolve. É como o sorrisal que temos. Ele, dentro do pacote, colocado dentro da água, se mostra bem firme. Porque ele está ali enclausurado pelaquela embalagem. Ele se mostra bem sólido. Ele se mostra bem firme. Como alguém que às vezes pode se mostrar bem firme em suas convicções cristãs, que defende o Evangelho, que é firme em suas convicções religiosas. Mas quando ele é tirado do pacote, colocado dentro da água, ou seja, ele se encontra ali não mais enclausurado por um sistema ou por uma situação, ele se encontra em outra situação, em questão de segundos ele se dissolve. Esse é o camarada que é dissoluto, que anda em dissolução. Ele facilmente se perde quando ele se encontra em outro ambiente. Então, que nós venhamos andar prudentemente, que nós venhamos remir o tempo e que nós venhamos também estarmos sóbrios, né? Nós não venhamos ser insensatos. Que venhamos entender o que é que o Senhor quer com isso. Na verdade, eu posso dizer que Deus está trazendo, com tudo isso que está acontecendo, uma punição sobre o ímpio, mas também um corretivo, quem sabe, sobre a vida do justo. Quando nós lemos, todas as vezes que nós iremos cear, diz assim: porque todas as vezes que somos repreendidos pelo Senhor, o somos, para não sermos condenados juntamente com o mundo. Então, quem sabe aí, Deus esteja refrescando a nossa memória, para que nós venhamos olhar lá para trás e ver como nós estávamos realmente andando, caminhando, se de acordo com a vontade dele ou não. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Espero que essa palavra traga edificação sobre a sua vida. Espero que essa palavra, embora seja uma palavra de exortação para nós, possa fazer com que mais à frente nós possamos colher frutos que mostrem um verdadeiro arrependimento. E que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Digo isso porque podemos dizer sim, que a nossa salvação, ela está mais breve do que quando nós aceitamos a fé. Que o Senhor Deus possa lhe abençoar. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua igreja. Que o Senhor Deus possa abençoar a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar e depois vamos fazer aqui menção daqueles que estão nos assistindo. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por esta palavra que foi ministrada por mim nessa noite. Queremos agradecer, pois através desses veículos de comunicação podemos transmitir a tua palavra àquele ou àquela que está em seu lar, assistindo-nos através do Facebook, do Instagram ou do YouTube. Aqueles que estão assistindo nesse momento, essa live, como também aqueles que assistirão em outro momento, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor traga bênção sobre a sua casa, que a cada dia esses possam andar prudentemente, que a cada dia esses possam remir o tempo, sabendo que os dias são maus, que a cada dia eles possam
andar diligentemente, que eles não andem comunicando com as obras infrutíferas das trevas, mas que eles possam frutificar, e esse fruto demonstre o verdadeiro arrependimento e o teu nome venha a ser glorificado. Que entendamos, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso que está acontecendo, com a crise econômica e financeira que o país já vinha enfrentando, que se mostra alarmante e preocupante, como também com essa epidemia que assola todas as nações, que tem causado pânico, principalmente quando é anunciada por a televisão e por a mídia. Mas nós sabemos que a tua mão já tem operado e está operando na nossa nação, pois o número de mortes tem sido reduzidos. E assim nós entendemos que o Senhor ouve a oração da igreja, que o Senhor ouve a oração do justo e que ela sim tem efeito. E nós vemos os seus efeitos. Senhor, continua preservando as nossas vidas, a nossa família, a tua igreja e a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ver aqui e fazer menção dos nossos assistentes e telespectadores, né? Meus irmãos, nós estamos aí sendo assistidos pelo nosso irmão José Soares Campos, né? Se o nosso pastor presidente Edivino Dias Pereira conhecer, ele vai estar fazendo menção aqui, né? Pastor Raimundo Paulino, nosso terceiro vice-presidente. A irmã Maria de Jesus Pereira, esposa do pastor Jonas Fernandes Pereira. A irmã Creuza Moura. O irmão Jardson Abreu. O irmão Francisco Gledson Luz. O irmão Reginaldo Salles Sobrinho. O irmão Francisco Salles. Jorge Manuel. Marlene Russo. Neumar Marques da Silva. Pastor Manuel Neumar Marques da Silva é pastor em Formosinha. Nosso pastor presidente está nos falando aqui. Rausen Kleber Silveira, né? Brasilândia de Minas, está nos assistindo aí, né? Sempre que estamos aqui fazendo as nossas lives. Maria da Glória Caetana, Fabiano Costa, Valdecir Alves, nosso pastor Urias Lourenço, né? Ali de São Luís dos Montes Belos, pastor e também secretário de missões daquela igreja. Deus abençoe ao nosso pastor, né? Aqui palavras do nosso pastor presidente, que Deus continue dando graça, que Deus continue suprindo a necessidade do nosso pastor Urias Lourenço, também do nosso pastor Gleidson Bastos e do nosso pastor Amadeus. Que Deus retribua todo o bem que tem nos feito, né? Tem nos assistido aí em todas as nossas necessidades, né? Trazendo suprimento e fazendo com que assim nós possamos continuar fazendo a obra de Deus. Também está nos assistindo nosso quinto vice-presidente, pastor Gessimar de Jesus Souza, a irmã Adelúcia Almeida, a irmã Nalva Souza, a diaconisa Rizuane Ribeiro, o nosso irmão Tony Moraes. O irmão Tony tem nos pedido aqui para orar pelos levitas da casa de Deus, né? Por aqueles que estão sempre louvando, né? E conduzindo a igreja à adoração.
nós vamos estar orando, nós estamos orando na verdade, e nós vamos fazer uma oração no final, né, com o nosso pastor presidente. Corrinha Souza, Edith Alves, o irmão Fabiano, a irmã Poliana, com certeza tem aí compartilhado com todos aqueles que estão aí no 3º Batalhão de Engenharia de Construção. O Murilo Leles, né, e o diácono Kerles Augusto. Esses são aqueles que estão nos assistindo através do Facebook, do Instagram. Se eu não conseguir fazer menção de todos aí, que possam estar nos perdoando. Charleston Roberto, né, nosso amigo e irmão Charles, da Assembleia de Deus Missão. Ângela Silva, minha filha, Deus abençoe. Leidiane Maria, irmã Leidiane, Deus abençoe. A Isadora, de São Paulo, Deus abençoe. Tiana, Deus abençoe, em nome de Jesus. André Rodrigues, o jovem André, Deus abençoe. Guilherme Alvarez, Deus abençoe o irmão Guilherme, jovem também aqui da igreja. O pastor Ildemar Batista, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Picos, em Pionono, Piauí. A sua esposa, Eliane Luzia, né? A de Madureira, 2712, está também nos assistindo. Lenda Rocha, está nos assistindo também. Judite Cruz e o Gessinho, jovem filho do pastor Gessimar, nosso 5º vice-presidente aqui do campo. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Nós recebemos ordem aqui do nosso pastor presidente para estar impetrando as bênçãos apostólicas, mas eu fico um tanto constrangido e eu queria pedir a ele para estar aqui tomando o nosso lugar e estar aí fazendo menção de mais alguém, né? Trazendo aí também a informação da nossa programação, e ele vai estar abençoando cada um de nós, porque eu aprendi que o maior, ele sempre abençoa o menor. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, nosso pastor presidente. Meus amados, a paz do Senhor, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí nos acompanhando todos os dias. São companheiros que estão sempre nos assistindo, participando. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês de um modo especial. Aí o nosso querido pastor Urias, eleva o nosso abraço aí a todo São Luís de Montes Belos, ao nosso querido pastor Gleidson, nosso pastor Amadeu, pastor João Eterno, pastor Gesiel, a todos os pastores, a todo o campo de São Luís de Montes Belos, leva o nosso abraço aí aos nossos queridos pastores e amigos e irmãos aí. Também o pastor César Cardoso, de Águas Claras, pastor presidente de Águas Claras em Brasília. O nosso abraço, pastor César. Deus te abençoe, meu querido, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Brasília é a nossa cidade, é o lugar onde a gente sempre esteve ali, e louva a Deus pela vida do Senhor. Também eu quero aqui fazer menção do nosso amigo aí, o José Campos. Você não sabe a alegria que eu tenho em você estar firmado no Senhor Jesus. É uma alegria muito grande, muitos anos de oração para que você voltasse à casa do Senhor, e hoje eu louvo a Deus pela sua vida. Leva o nosso abraço aí a toda a família, a sua mãe, a irmã Maturina, toda a família, a irmã Deusinha, a irmã Ana, a irmã Maria, a irmã Joana, a todos os familiares e a toda a nossa querida Flores de Goiás, aí o nosso abraço aos nossos queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Já ouvimos aqui a palavra de Deus, uma palavra que traz edificação aos nossos corações, e amanhã nós estaremos, a partir das 19h30, estaremos iniciando o culto de ensino, estaremos ministrando a palavra de Deus, e você é convidado a estar participando conosco aqui através do Facebook, através do Instagram, na nossa rádio web,
e também posteriormente estará também no YouTube. Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando e agradecendo a Deus. Nosso campo aqui, eu quero agradecer a participação no jejum ontem, na oração, todos que somaram, orando pela nação, pelo Brasil. O bem do Brasil é o bem de todos nós, seja crente, não crente, seja ele de qualquer ala política, partidária, o bem da nação é o bem de todos. E esta é a nossa oração, o nosso desejo é que Deus venha abençoar o nosso país, sarar a nossa terra e trazer bênção abundante às nossas vidas. Esse é o objetivo e desejo que a bênção de Deus alcance toda a nação brasileira. Amém? Vamos orar então? Sublime, maravilhoso e eterno Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que elevamos a Ti a nossa voz em oração, ó Pai, em agradecimento pelo privilégio de sermos escolhidos por Ti para ser um dos Teus mensageiros nesta terra. Obrigado, Deus, pelo privilégio. Agora pedimos, Senhor, que abençoe aqueles que têm nos acompanhado, aqueles que estão, Senhor, divulgando, Senhor, estas lives, que está levando a outras pessoas. Senhor, é a fórmula, é o meio, Senhor, que nós temos de entrar em muitos lares que nunca conseguiremos colocar os nossos pés, mas estamos levando através destes veículos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que usa a palavra como ferramenta, como a espada do Espírito para penetrar aos corações, que ela venha penetrar e não voltar vazia, mas trazer edificação, fazer que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu reino seja anunciado e que vidas sejam alcançadas para a salvação. É o nosso desejo, é o nosso pedido, Pai. Eu te apresento todos quanto contribuem, Senhor, seja na divulgação, na propagação, na contribuição financeira, seja em qual for a área, Senhor, na oração conosco, que está orando, Senhor, juntamente conosco pela nação, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de modo especial. Pedimos, dá uma noite de bênção, uma noite de vitória. Se tem alguém enfermo, Senhor, nesta hora, estende a Tua mão para dar saúde. Se tem alguém angustiado, alguém aflito, alguém deprimido, em nome de Jesus, que vai embora a depressão, a angústia, a tristeza, a insônia, a doença, a perturbação, a preocupação, Pai. E eu te peço, venha cuidar de cada um, Senhor, daqueles que estão endividados, preocupados. Eu te peço, Senhor, entra com providência, supre as necessidades, socorre nas aflições e dá vitória, Senhor, para que Teu nome seja engrandecido. É que nós oramos e certo, Senhor, da vitória, nós agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, não só agora, mas agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.